Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre calor e temperatura, mostrando a diferença entre esses dois conceitos. Às vezes é bastante confundido. Nós já falamos de medida de temperatura, já falamos inclusive da definição de o que vem a ser temperatura. Mas hoje, como vou falar de calor e temperatura, eu volto aqui novamente na definição de calor, eu volto aqui novamente na definição de temperatura para falar também da definição de calor. Quando nós falamos de medida de temperatura, cheguei a comentar que você tinha um objeto e para você medir a temperatura desse objeto, você aproximava aqui um instrumento de medida que nós chamamos de termômetro. Para que o termômetro possa medir a temperatura desse objeto, é necessário que eles entrem em equilíbrio térmico. E quando nós falamos de temperatura, nós falamos temperatura, ela vai determinar o estado de agitação das moléculas ou dos átomos que compõem esse material, que compõem esse corpo. Aqui eu coloquei uma observação aqui, essa observação em vazio, para eu fazer um comentário. Quando eu falo de agitação das moléculas que compõem um corpo, eu poderia também falar, quando eu falo corpo, se eu estiver pensando, por exemplo, na massa de ar que tem dentro de um quarto, não é comum a gente chamar a massa de ar que tem num quarto, chamar essa massa de ar de corpo. No entanto, a temperatura ela vai dizer como é que está o estado de agitação das moléculas naquele meio, que não é necessariamente um meio que está compondo um corpo. Esse é o comentário que eu queria fazer aqui, nessa indicação aqui entre parênteses. Então, a temperatura mede o estado de agitação das moléculas que compõem o corpo, das moléculas que estão num determinado ambiente. E o calor? Quando eu cheguei a comentar aqui que o termômetro, para medir a temperatura do objeto, é necessário que eles entrem em equilíbrio térmico. Entrar em equilíbrio térmico é o determinado objeto, no caso aqui esse objeto que eu quero medir a temperatura, e o objeto termômetro, significa eles entrarem em equilíbrio térmico. Para entrar em equilíbrio térmico, aquele de temperatura mais alta precisa transferir energia para aquele de temperatura mais baixa. E essa transferência de energia, quando essa energia está sendo transferida, é transferida de um corpo para o outro, a gente chama isso aí de calor. Então, o que é o calor? É a energia trocada entre dois objetos devido à diferença de temperatura. Então, para haver troca de calor, é necessário que haja diferença de temperatura. Então, um objeto só vai transferir essa energia para o outro objeto se existir diferença de temperatura entre eles. Se eles tiverem a mesma temperatura, significa que eles vão estar em equilíbrio térmico. E aí, ninguém transfere calor para ninguém. É o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, se o calor é energia trocada entre os objetos, energia nós já vimos que tem dimensão de Joule no sistema internacional. A dimensão de energia é o Joule. Por razões históricas, quando a gente está estudando calor e temperatura, é comum também, ao invés de utilizar a unidade Joule, usarmos a unidade caloria. Então, eu coloquei aqui a correspondência
entre estas unidades. Caloria para medir a energia e joule para medir a energia. A gente vai ver na frente aí que a correspondência entre um joule, então calor, por se tratar de energia, pode ser medido em joule, e por razões históricas nós utilizamos também a unidade chamada caloria para medir calor. Então, uma caloria ela corresponde a 4,1868 em joule. Então, quando nós falamos, por exemplo, da energia, vamos pensar a quantidade de energia que eu tenho que transferir para uma porção de água para que ela aumente a temperatura de um ΔT igual a 1 grau Celsius. Aí eu vou estar falando de um conceito mais adiante aqui que é chamado de calor específico. Então, vamos lá. Quero falar aqui da absorção de calor por um sólido ou por um líquido, por isso eu coloquei aqui o exemplo da água. E para a gente falar dessa absorção de calor por um sólido ou por um líquido, nós vamos ter que entrar no conceito de calor específico de um determinado material. Então vamos lá. Coloquei um textozinho aqui embaixo dizendo o seguinte: dizer que o calor específico da água é de 1 caloria por grama vezes grau Celsius significa o quê? Significa que para 1 grama de água variar a sua temperatura de um ΔT igual a 1 grau Celsius, é necessário que forneça, transfira para esse 1 grama de água uma quantidade de calor, né, de energia térmica de 1 caloria. Então, por exemplo, está aqui, vamos supor que eu tenha esse recipiente contendo água e vou colocar esse recipiente sobre a chama de um fogão, por exemplo. Então vai haver uma transferência de calor para esse material. Então, se esse recipiente contém uma massa de 1 grama de água, digamos que seja um recipientezinho aqui contendo 1 grama de água, para que esse 1 grama de água tenha sua temperatura variada de 16 para 17 graus Celsius, é necessário que se forneça para esse 1 grama de água uma quantidade de calor de 1 caloria. Obviamente, se eu tenho 2 gramas de água e quero que a temperatura varie de 1 grau, eu vou ter que fornecer o dobro da quantidade de calor. O calor específico é uma característica de vários, é uma característica do material. Então, a quantidade de calor que eu preciso fornecer para 1 grama de água, para ele ter uma temperatura variada de 1 grau Celsius, é uma quantidade de calor de 1 caloria. No entanto, se eu tenho outro material, por exemplo, areia, a quantidade de calor que eu preciso fornecer para 1 grama de areia, para esse 1 grama de areia ter a sua temperatura aumentada de 1 grau Celsius, não é de 1 caloria. Na verdade, é praticamente metade disso aqui, ó, metade de 1 caloria, tá? Em torno de 0,5 calorias, que é o calor necessário para fornecer para 1 grama de areia, para que esse 1 grama de areia aumente a sua temperatura de 1 grau Celsius. Então, isso é um exemplo bem típico. Por exemplo, você está na praia 10 horas da manhã e você percebe que a areia está ligeiramente mais quente do que a água. Isso por quê? Note que a fonte de calor para a água e para a areia, por exemplo, é a mesma, é a radiação proveniente do Sol. Então, significa que elevar a temperatura de 1 grama de areia requer menos calor do que
1 grama de água. Isso é, se você estiver interessado que a temperatura deles varie de 1 grau, por exemplo, de uma temperatura ΔT específica. Então, por isso que a areia vai aquecer mais facilmente. Da mesma forma, aquilo que aquece facilmente vai perder calor também de maneira mais fácil. Por isso que 10 horas da noite, se você estiver andando lá pela praia, você vai ver que a temperatura da areia vai estar mais baixa do que a temperatura da água. Bom, então, continuando aqui com o calor específico de um material, nós vamos falar da equação matemática que trata da absorção de calor de um material. A equação matemática que trata da equação da absorção de calor é essa aqui. Ó. O calor absorvido ou cedido por um material de massa m é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que é o calor absorvido ou cedido. M é a massa do material e esse C minúsculo, é o calor específico do material. ΔT é a variação de temperatura. Então, imaginando aqui, ó, quanto de calor que eu tenho que fornecer para, por exemplo, digamos que isso aqui seja de uma massa com 200 gramas de água aqui dentro. Eu quero que esses 200 gramas de água tenham uma temperatura variada de, vamos supor, de 80 graus Celsius. Um exemplo típico, você coloca, por exemplo, a água para fazer café e você tem lá a água numa temperatura, digamos, de 20 graus Celsius. Você quer que a temperatura dessa água aumente para 100 graus Celsius, onde ela vai começar a ferver. Então, quanto de calor que você precisa fornecer para esses 200 gramas de água, para a temperatura dele variar de um ΔT, esse ΔT é o 100 menos 20. Um exemplo típico aqui. Então, quanto de calor que você vai precisar? Vai ser Q, que é igual a mc ΔT. Isso aqui também é chamado de equação fundamental da calorimetria. Lá no 2º grau, lá no ensino médio, era muito comum chamar isso aqui de equação fundamental da calorimetria. Então, na equação fundamental da calorimetria, nós temos que a quantidade de calor absorvida ou cedida é massa vezes o calor específico vezes ΔT. Nesse caso aqui, então, seria 200 gramas água, calor específico da água, nós já vimos que é de 1 cal por grama vezes Celsius. Então, seria 1 cal por grama vezes Celsius. E a temperatura ela é de... A variação de temperatura é de 80 Celsius. Então, você está vendo aqui, ó, grama cancela com grama, Celsius cancela com Celsius, e ficou 200 vezes 80. Se você fizer essa conta aqui, você vai ver que essa quantidade de calor é de 16.000 calorias. 16.000 calorias, ou 16 quilocaloria. Esse 1000 aqui você pode chamar de 16 quilocaloria. Esse quilo aqui significa 1000. Então, isso é a quantidade de calor necessária para fazer uma massa de água de 200 gramas, aumentar a temperatura de 20 para 100, né, que é a situação típica aí de fazer café, por exemplo. Então, falamos na transparência anterior aí da
do calor específico, né? E da equação fundamental da calorimetria, que é essa aqui. Tá aqui os dados. Então, falamos que o calor específico, Czinho, é a quantidade de calor necessária para 1 grama do material aumentar de temperatura no valor de 1 grau Celsius. Mas nós também podemos falar da capacidade térmica de um objeto. Quando nós falamos de calor específico, nós referimos ao material. Então, ó, calor específico, vou escrever aqui, ó, calor específico, Czinho. Isso é válido para o material, sem preocupar qual é a massa do material, porque quando se define calor específico, nós estamos falando para uma unidade de massa. Então, 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Isso aqui é o caso da água. Esse é o caso da água. Obviamente, nós podemos escrever esse cal aqui em joule, é só usar a regra de 3. Posso usar esse grama aqui em quilograma e escrever tudo no sistema internacional. Vou mostrar mais adiante aqui uma tabela de conversão já pronta, mas você pode construir essa tabela de conversão para vários tipos de materiais. E agora, se eu quiser considerar um objeto específico, então eu posso falar da capacidade térmica de um objeto. A capacidade térmica, que aqui ó, está sendo representada por um Czão, um C maiúsculo. Se você comparar esta equação com esta equação aqui, você vai ver que esse C eu estou usando para representar massa vezes calor específico. Massa vezes calor específico. Então, a capacidade térmica, que é massa vezes o calor específico, aqui é um C maiúsculo, aqui é um C minúsculo. Então, capacidade térmica vai depender da massa e do calor específico. Então, por exemplo, qual é a capacidade térmica daqueles 200 gramas de água? A capacidade térmica vai ser a massa, 200 gramas, vezes o calor específico. O que é o calor específico? 1 cal por grama vezes grau Celsius. Então, cancela aqui. Então, a capacidade térmica vai ser de 200 calorias por Celsius. Aqui, ó, a gente acaba definindo uma grandeza física referente a um objeto. Note que, para chegar nesse valor, eu precisei saber qual era a massa da água aqui dentro. Então, se eu tivesse uma massa aqui de 400 gramas, a capacidade térmica seria também de 400 cal por Celsius. O que esse Czão está informando para nós aqui então? Ó, aqui para 400 gramas de água, aqui para 200 gramas de água. Aqui está dizendo que para fazer aqueles 200 gramas subir de 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 200 calorias. Enquanto que se eu dobrar a massa, eu também vou dobrar a quantidade de calor necessária para fazer aquela massa, 2 vezes maior a primeira, elevar-se de uma mesma temperatura ΔT, no caso aqui 1 grau Celsius. Então, a capacidade térmica é dada por esta relação aqui, ó, e vai depender tanto do calor específico quanto da massa do objeto. Calor específico da água. Calor específico da água, vimos há instantes atrás, que é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Como grau Celsius a variação de 1 Celsius é igual à variação de 1 Kelvin,
Então, só mudei aqui o de Celsius para Kelvin. Agora eu quero colocar isso no sistema internacional. Então, é só lembrar que 1 cal equivale a 4,1868 em joule. Eu vou arredondar isso aqui por 4,187, trabalhar com 3 casas decimais. Então, vai ficar 4,187 joules. Vou manter aqui, ó. O que é 1 grama? 1 grama equivale a milésima parte do quilograma, ou seja, 10 a menos 3 quilograma. Então, vou escrever aqui, ó, 10 a menos 3 quilograma. Vou manter o Kelvin, e aí eu tenho que 1 cal por grama vezes Kelvin é igual a essa conta aqui, ó. Esse 10 a menos 3 sobe para o numerador. Esse 10 a menos 3 vai subir para o denominador como 10 a mais 3. Então, é multiplicar por 1000 aqui, ó. Então, vai ficar 4.187 joules por quilograma vezes Kelvin. Então, é muito comum utilizar esta unidade, mas para o sistema internacional, o que vale é esta depois da igualdade. Aqui tem até umas tabelas onde nós falamos de calores específicos e molares à temperatura ambiente para determinados materiais. Então, vamos ver aqui, ó. Calor específico. Caloria por grama vezes Kelvin. Vamos pensar aqui no chumbo. Olha aqui, ó. O calor específico do chumbo. 0,0305. Então, o calor específico do chumbo, ele é muito menor do que o calor específico, por exemplo, da água. Olha o da água aqui, ó. O calor específico do tungstênio. O tungstênio era um material que a gente usava muito para fazer filamento de lâmpadas, das lâmpadas incandescentes, que usávamos aí até pouco tempo. Então tá aqui. Aqui nessa coluna, nós falamos a mesma coisa do calor específico, mas já para o sistema internacional. Ó, joule, quilograma, vezes Kelvin. Joule, quilograma, vezes Kelvin. Então, para você fazer a correspondência disso com isso aqui, basta você proceder conforme fizemos essas contas aqui. Então, vamos lá. Calor específico para o chumbo, num sistema bastante usual aí nas engenharias, e aqui valendo para o sistema internacional, também usado na engenharia. Aqui está o calor específico por mol. Calor específico por mol nós vamos usar muito quando estivermos falando de gases. Então, por exemplo, se você estiver falando de 1 mol de moléculas de água, né, se você voltar lá na química básica, lá, você vai ver que 1 mol de moléculas de água, por exemplo, é a quantidade de moléculas que você vai encontrar em 18 gramas de água. Só você lembrar qual que é a massa, molar, né, da água. Massa molar da água é essa aí. É 18 gramas, que vale a 1 mol de moléculas de água, ou seja 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, 1 mol, vou escrever aqui, 6,03 vezes 10 a 23. Na verdade que é 6,02. 6,02
vezes 10 a 23 moléculas. Isso compõe 1 mol. Como dúzia são 12, 1 mol é esta quantidade aqui. Ó. Então, se você sair contando uma molécula, 2 moléculas, 3 moléculas e assim por diante, quando você chegar nessa quantidade aqui, ó, se você estiver contando moléculas de água, você vai ter uma massa de 18 gramas, por exemplo. Isso aí é da química básica lá, você pode dar uma recordada depois. Então eu vou concentrar a minha atenção aqui no momento, nessa primeira e nessa segunda coluna, falando dos materiais sólidos e líquidos. Então aqui a tabela de calores específicos para alguns materiais. Quando você precisar para resolver os problemas, você recorre a essa tabela. Lá no Halliday 2, 10ª edição, que é a nossa referência bibliográfica básica, você vai encontrar esses dados.